convite para estar aqui também. Eu sou ex-UFMG, eu fiz minha pós-graduação aqui no mestrado e doutorado, então é sempre uma alegria voltar aqui para falar para vocês. Mas eu acho que a última vez que eu dei uma aula aqui foi quando eu defendi doutorado. Então está sendo uma novidade para mim. Tá, vocês estão me ouvindo direitinho? Bom, eu sou bióloga, eu fiz meu mestrado aqui no Departamento de Genética do ICB, doutorado no Departamento de Farmacologia, Bioquímica e Molecular. E hoje eu sou uma das diretoras do Laboratório Personal aqui em Belo Horizonte, que trabalha com diagnóstico de precisão. Então, eu vou falar um pouquinho, acho que é uma palestra um pouquinho mais técnica, mas também com alguns exemplos, para mostrar, na verdade, as aplicações de tudo que o doutor Alexandre falou, o que a gente faz na prática mesmo do laboratório. Bom, então eu vou falar mais de metodologia associada ao diagnóstico oncológico, lembrando, né, que o doutor Alexandre também falou isso muito bem, que a medicina personalizada, ela é, bem resumidamente, um tratamento diferenciado para pessoas que, num primeiro momento, têm um diagnóstico único. Então, tem um diagnóstico de uma mesma doença, do mesmo câncer, mas elas têm perfis genômicos diferentes. Então, a gente tem que olhar para elas como pessoas diferentes com base no perfil genômico dela. E esse aqui é um diagrama que eu construí, que ele fala o que é realmente a medicina. Qual que é o foco da medicina de precisão? Qualidade de vida desse paciente. Maior sobrevida, melhor qualidade de vida. E com isso, a gente consegue, né, a partir do momento que a gente determina o perfil molecular desse paciente, isso leva a uma cadeia de eventos que vai levar a um diagnóstico mais preciso. Essa determinação do perfil molecular vai dar para esse paciente um conhecimento maior, um acesso à informação maior, e ele consegue, inclusive, participar das decisões que vão acontecer com ele. O diagnóstico mais preciso vai levar a um tratamento mais eficaz, seja por uma imunoterapia ou uma droga-alvo, né? Porque vai ser um tratamento alvo terapêutico, e muitas vezes a gente consegue ajustar essa dose do medicamento. Porque a gente está fazendo aqui, por exemplo, um painel de farmacogenética que vai falar para esse paciente que ele tem que aumentar ou diminuir a dose de um medicamento. E com isso a gente proporciona então o foco, que é a qualidade do paciente. Bom, falando especificamente de oncologia, lá na base a gente divide os eventos, né? O câncer pode ser um evento somático, um evento esporádico ou um evento germinativo. Não vou me ater muito a esses conceitos, mas qual que é a importância da gente separar o evento somático e germinativo? Os exames, eles têm focos diferentes. Então, o paciente que tem um câncer somático, um evento esporádico, ele vai ter um foco de tratamento, um foco de testagem diferente daquele paciente que pode ter uma síndrome genética associada a câncer. Então, a gente vai fazer o foco, quais são os genes, quais são os tratamentos-alvo, quais são os marcadores-alvo que a gente quer procurar em cada um desses tipos de câncer para fazer uma conduta clínica para esse paciente. E a análise se dá por diferentes tecnologias. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de testes que a gente pode fazer, de metodologias. Eu não vou ter tempo de falar de todos, mas eu vou falar de dois principais que a gente faz hoje. O primeiro é o sequenciamento de nova geração, que é o NGS, que o Dr. Alexandre falou, que é basicamente um sequenciamento em massa. A gente vai procurar, às vezes, o perfil genômico inteiro desse paciente. A gente tem lá vários genes que podem ser alvo terapêuticos e a gente vai procurar tudo de uma vez só. Então, eu não estou procurando um gene, eu estou procurando 50, 200, 400 genes de uma vez, sequenciando tanto DNA e RNA, procurando essas variações que podem fazer diferença no tratamento do paciente. Aqui é só para ilustrar algumas plataformas utilizadas, também não vou me prolongar muito nisso, até vai ter uma palestra depois para falar um pouquinho, mas a gente tem várias, aqui são exemplos, né? A gente tem a Roche, a Thermo Fisher com a plataforma Torrent, a Illumina com vários tipos de sequenciadores, cada um com sua especificidade, mas o foco mesmo é a gente ver o que o paciente tem. Então, a gente tem que ter os parâmetros de análise, de qualidade. Aqui eu estou só mostrando um dado bruto de um paciente que tem no gene MUT-H uma variação aqui, tem uma guanina em várias fitas. Então, ele é um paciente heterozigoto. Aqui é só mostrando que a gente tem que, não basta só sequenciar, a gente tem que ver se isso aqui tem qualidade, se isso aqui é verdadeiro. Então, a gente consegue ter várias informações, profundidade, frequência de sequenciamento, frequência alélica dessas mutações.
e aí fazer todo um estudo para ver se essa mutação é relevante, se ela é benigna, se ela é patogênica. Outros parâmetros de análise, né, o grau de confiança dessas variantes, a gente pode achar muitas vezes artefatos, então o valor de P, por exemplo, ele dá a confiabilidade da região. Aqui a gente está vendo regiões com alto grau de confiança e outras com nem tanto, o valor de P está muito alto, então isso sugere que isso aqui tem que ser descartado. Bom, o fato da gente falar muitas vezes em MGS, isso leva a entender que o sequenciamento sangue, né, é um sequenciamento, uma versão mais anterior, ele está entrando em desuso. Não é verdade. Né? O sangue ele é muito utilizado também em confirmação de mutações, análise de mutação específica. Às vezes você tem um histórico familiar de um câncer de mama, por exemplo, já se sabe qual que é a mutação, você quer pesquisar se você herdou essa mutação ou não. Você não precisa fazer um sequenciamento paralelo em massa, você pode fazer uma análise de uma mutação específica. Então, elas são tecnologias complementares. Aqui é só para mostrar rapidamente que, a partir do momento que a gente sequencia, imagina a quantidade de genes, né, que a gente tem no nosso corpo, de variações genéticas, e a gente vai ter que selecionar o que é relevante e o que não é. Então, a gente tem vários guias, né, guias, guidelines clínicos, estudos publicados, que vão nos ajudar a classificar a variante, se ela é significado clínico forte, potencial, benigna ou um significado desconhecido. A gente tem que fazer exatamente aquele laudo interpretativo, a gente tem que emitir um resultado e falar o que aquilo é, o que aquilo é para o paciente. Né? Aqui é só para mostrar mais uma vez os critérios de classificação do que a gente acha nas nossas amostras. Então, a gente faz como se fosse um checklist até a gente classificá-la. É uma variação patogênica ou uma variação benigna? E a partir do momento que a gente classifica, a gente tem que reportar isso. Aqui é uma figura ilustrando uma tecnologia também de PCR digital. Tá? Eu vou passar uns exemplos depois, estou só querendo apresentar. Nada mais é do que uma PCR com uma altíssima sensibilidade de detecção. Então, a gente faz uma reação de PCR, a gente marca a nossa variação por sondas e o equipamento vai detectar. Então, se ficou azulzinho, tem mutação. Se ficou verdinho, não tem mutação. Essa tecnologia é extremamente eficiente e sensível, principalmente para buscar marcador de resistência, resposta medicamentosa. A gente tem um paciente que tem o intuito de buscar, será que ele tem uma amplificação de HER2? Vamos pesquisar aqui. Acompanhar a doença através de testes. Eu vou passar para vocês também um exemplo de um paciente que a gente foi fazendo um follow-up dele. E então, o que a gente pode fazer? Então, eu apresentei rapidamente as técnicas e a gente divide, então, as nossas análises oncológicas em dois tipos. Então, a gente tem os exames somáticos, como eu tinha falado lá atrás. A gente vai analisar o quê? O material tumoral. Esse exame somático, qual é o foco? Alvo molecular para tratamento. A gente quer tratar a doença do paciente. Então, a gente tem que buscar no tumor o que o tumor tem que vai proporcionar um tratamento alvo dirigido, que foi até vários exemplos que o Dr. Alexandre passou na aula passada. A gente pode analisar tanto a amostra tumoral em parafina, bloquinho mesmo do tecido, ou então a gente pode analisar o DNA tumoral circulante, que a gente chama de biópsia líquida, que é basicamente colher o sangue do paciente e fazer o teste da mutação do tumor circulando no sangue do paciente. Como é que a gente desenha esses exames? Realmente a gente tem genes associados, né? Tá aqui o EGFR, que o Dr. Alexandre falou. Existem guias clínicos hoje que eles vão orientar a gente. Dependendo do tipo de câncer, por exemplo, câncer de pulmão de células não pequenas, a gente tem a apresentação clínica, os tipos histológicos, subtipos, e para esses subtipos já se sabe que existem biomarcadores de relevância. Então, a gente tem que procurar nesse paciente isso aqui, porque a gente quer tratar essa mutação, esse tumor. Né? Então, está aqui, ó, testagem de PDL1, EGFR, o ALK e por aí vai. Tá? Lembrando que a vantagem de se testar essas variantes todas juntas, principalmente aqui no caso do MGS, existem já medicamentos aprovados dependendo da variação. Então, a gente já sabe que em câncer de pulmão, por exemplo, existe uma porcentagem de pacientes que vão ter mutação em EGFR. Outras com porcentagem de mutação em MET, ROS1 e por aí vai. E para cada uma dessas variantes já conhecidas, existem terapias-alvo associadas para ele. Então, a gente faz um sequenciamento em massa
e a gente busca se ele tem alguma coisa disso aqui para ele poder fazer o tratamento dele. Como é que a gente escolhe isso? Existem diferentes tipos de painéis, tá? Aqui eu também estou citando o exemplo do Foundation, que é o painel que foi realizado no exemplo do Dr. Alexandre. Você analisa aqui mais de 300 genes, você vê um perfil bem completo. Ele é muito importante para muitos casos, mas nem sempre ele talvez seja o mais adequado. Então tem que fazer, é muito importante com o oncologista, ele avalia a importância de se fazer um Foundation ou de fazer talvez um painel mais restrito. Qual que é a vantagem de um painel mais restrito? Muitas vezes o tempo de entrega é mais curto, o preço é mais baixo e ele vai dar para o paciente a informação que ele precisa. Mas estou citando aqui exemplos, por exemplo, de painéis que são painéis bem extensos. Lá no laboratório a gente tem painéis mais restritos. Esse aqui é um exemplo de painel oncoalvo, então a gente analisa mutações, indels, SNPs, variação de cópia, que são as amplificações gênicas, deleções gênicas e fusões gênicas. Tá? Então aqui a gente é um painel focado em terapia-alvo dirigida, tem um menor custo para o paciente e muitas vezes, baseados nestes genes analisados, o paciente já se enquadra no perfil para fazer o teste desse painel específico. Por exemplo, essa aqui é uma paciente de 40 anos, mulher com tumor de células de ovário. Ela fez o nosso painel expandido. O painel expandido tem aproximadamente 70 genes, também tem genes de recombinação homóloga. E a gente encontrou que ela tem 2 mutações patogênicas, uma em PK3CA e uma em CTNNB1. Aí aqui a gente reporta, né, todas as informações que o Foundation também reportou, é importante, a gente tem que colocar qual que é a variante, qual que é a frequência alélica, qual que é a porcentagem, né, de mutação que o paciente tem, as notações delas nos bancos de dados, a posição e o que ela faz. Então são mutações de ganho de função. Aqui eu reportei, né, por curiosidade, uma variante de significado incerto, porque ela tem uma frequência muito alta. A gente tem a suspeita que isso aqui pode ser uma mutação germinativa que a gente acabou detectando no painel somático. Mas o que se faz? A partir disso aqui, lembra que o foco é tratamento. O painel somático, a gente tem que falar o que tem de patogênico naquele tumor. A gente tem que descrever essa variante, por que ela é patogênica, aqueles critérios de classificação que eu passei lá atrás, por que ele se encaixou como patogênico, e aí isso vai servir como uma ferramenta para o oncologista para avaliar o que o paciente tem e como que ele vai tratar esse paciente. Aqui é a biópsia líquida que eu tinha comentado. A gente, como falei, pode fazer a análise do tumor no material, mas também no DNA circulante. Muitas vezes o paciente já esgotou a biópsia, já fez tanto exame que não tem mais material, não vale a pena rebiopsiar, por exemplo. Ele pode ser um candidato a fazer a coleta de biópsia líquida, que é uma coleta de sangue. A gente separa o DNA do tumor do DNA do paciente e a gente vai testar só o DNA tumoral circulando no sangue dele. E ela é uma técnica extremamente sensível e interessante, que a gente pode sim detectar marcadores de resistência, a gente pode ver progressão da doença, a gente pode fazer uma reclassificação tumoral, porque esse paciente vai colher o sangue, eu estou vendo como é que o tumor dele está se comportando agora, né, em tempo real. E a gente consegue detectar a doença residual mínima também. Ela é tão sensível que a gente consegue pegar, às vezes, frequências de menos de 1% de mutação, a gente já consegue pegar no sangue do paciente. Aqui é um exemplo de uma paciente que ela tinha, né, na época, 60 anos, um câncer coloretal resistente a tratamento padrão. Foi feito primeiro um painel somático dela, ela tem mutação em HER2, né, a amplificação de HER2, e o oncologista preferiu por fazer o segmento desse HER2 por PCR digital. Então aqui a gente colhia dela de tempos em tempos o sangue para fazer a biópsia líquida e monitorava a quantidade de amplificação de HER2 que ela tem no sangue. Então aqui o tempo zero é o painel oncoalvo que a gente fez, que a gente viu o HER2, ela tinha 7 cópias, o normal é que a gente tenha 2. Com o tratamento ela vai evoluir, 3.2, né? Então ela regrediu a quantidade de cópias e a gente vê que com o tempo ela vai progredindo, é feita outra intervenção, ela volta a melhorar, depois ela progride novamente. Então a gente vê com o tempo como é que o tumor da paciente está se comportando. E o interessante dessa técnica é que ela mostra não só a quantidade
de amplificação nesse caso, mas quantas cópias tumorais a gente também observa. Então, a gente vê que essa paciente, com o passar do tempo, né, com as coletas, mesmo com a redução, às vezes, de amplificação, ela tem crescimento de cópia circulante. Quanto mais cópia circulante, dentre outros fatores, também pode sugerir uma progressão de tumor. Então, a gente vê que no final ela explode de cópia circulante. Então, a gente tem duas informações aqui. Essa paciente, por curiosidade, como ela começou a progredir, ela fez um painel NGS por biópsia líquida, e aí a gente viu que ela não tinha só HER2+, ela tinha uma quantidade enorme de outras variantes, então a gente conseguiu monitorar por que ela estava progredindo. E aí, com isso, a intervenção ela vai acontecendo de uma forma para tentar correr atrás desse tumor e ver se a gente consegue combater. Tá? Mas são ferramentas extremamente interessantes para a gente monitorar a progressão. Esse aqui é um paciente, também fez biópsia líquida com câncer de pâncreas. Ele tinha uma mutação previamente identificada em Carras, uma G12V, e ele começou a fazer coleta de biópsia líquida com a gente para ver como é que estava a progressão da doença dele. No primeiro momento, não detectamos a mutação. Só que 3 meses depois, a gente viu que ele tinha 0,26% de mutação. Aqui é o gráfico que mostra, né, o resultado da biópsia líquida. Aqui as gotinhas azuis estão mapeando o DNA mutado, aqui o DNA selvagem. Então, a gente conseguiu ver uma progressãozinha 3 meses depois da doença. E a gente analisando também as cópias circulantes, a gente viu que explodiu, né, de 7 passou para 229 cópias. A gente sugeriu, né, que então a gente deu o resultado positivo e 3 meses depois desse segundo teste, os exames de imagem também positivaram. Então, a gente usa hoje tecnologias para a gente conseguir monitorar quase que em tempo real o que está acontecendo com esse paciente. E a intervenção do tratamento, ela vem junto com isso. Bom, só para finalizar, a gente tem os exames germinativos também. Então, é aquela paciente que tem um histórico na família de câncer de mama e quer saber se ela tem a mutação. Ou ela tem uma história pessoal e a gente pode suspeitar que trata-se de uma síndrome genética associada a câncer de mama, por exemplo. Aí, nesse caso, a gente não tem por que buscar o DNA do tumor. A gente quer ver o sangue, suave, saliva e outros materiais. A gente quer ver se ela nasceu com alguma variação que torna ela, né, que uma variação que pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Então, qual que é o foco do exame germinativo? Buscar variantes associadas a síndromes hereditárias, com foco em fazer, principalmente, uma questão de aconselhamento genético. Então, são pacientes com história pessoal ou familiar de câncer que a gente suspeita que possa ter alguma coisa associada. Também existem os guidelines que vão nos orientar. Então, o que essa paciente com câncer de mama e ovário tem que buscar? Quais são os genes associados a mama e ovário? BRCA1, BRCA2, tem mais alguma coisa? Aqui só falando, né, então o BRCA1 muito associado a câncer de pâncreas, câncer de próstata, mas também mama, mas também ovário. E só para exemplificar que já existem no rol da ANS, né, por exemplo, alguns painéis genéticos associados a essa predição, né, a essa busca de risco molecular para desenvolvimento de câncer. Esse aqui é o painel para mama e ovário. Então, para você fazer um painel de câncer para mama e ovário, obrigatoriamente a gente tem que analisar esses genes aqui. Pode ser um painel maior, mas tem que ter esses genes aqui, porque a gente já sabe que são os principais associados a mama e ovário. Lá no laboratório a gente tem diferentes painéis mais restritos, painéis mais ampliados, cada um com foco. Então a gente customiza painéis para personalizar ainda mais a detecção e o tratamento desse paciente. E a gente tem aqui, estou dando 2 exemplos, um de 20 genes, um de 41, a gente tem um de 140. Então, dependendo do tipo do câncer, da história do paciente, o oncologista ou geneticista ele pode falar, olha, faz um painel mais expandido, ou então faz só um painelzinho mais restrito, ou então um gene único. Aqui é um exemplo de uma paciente, 56 anos, com sarcoma de glúten, adenocarcinoma de mama, carcinoma de tireoide, uma história familiar riquíssima. Ela fez um painel e a gente viu uma variante patogênica em TP53. Então, ela tem uma mutação R337H, que é até muito conhecida, e a gente reporta isso, então, e a gente fala, né, nas outras páginas do laudo, por que ela é patogênica? Como que a gente chegou nessa conclusão?
e a gente vai reportando para esse paciente tudo que ele tem. E isso, mais uma vez, é uma ferramenta para o médico. A partir de um teste desse, uma paciente com câncer de mama, por exemplo, ela vai optar: eu vou fazer uma mastectomia unilateral ou bilateral? Eu vou ter um risco de recidiva? O meu filho pode ter dado alguma variante? Vale a pena fazer um aconselhamento genético da minha família? Então, esse é um exame bastante informativo. Esse aqui é um outro exemplo de uma paciente de 21 anos com teratoma de ovário, e a gente encontrou 2 mutações patogênicas nela, um frame shift em BRCA e uma variante em SHEC2. Então, são exames, como eu falei, foco diagnóstico de uma síndrome associada a câncer. Isso vai sim ter uma atuação. Isso aqui, mais uma vez, é uma ferramenta para o médico pegar esse resultado e falar assim: o que eu vou fazer com ela? Qual é o tratamento que eu vou dar para ela? Que vai ser, inclusive, até um pouco o foco da palestra do Dr. André, que ele vai falar um pouquinho de caso clínico. Mas é só para mostrar para vocês que a gente tem hoje diferentes ferramentas. É importante que a gente conheça as vias celulares que foram apresentadas para a gente desenhar os exames, para a gente escolher cada gene desse aqui, ele está dentro de uma via celular. Então, a gente tem que saber qual que é a mutação que o paciente tem, se ela é uma mutação de risco, se ela não é uma mutação de risco, e se for, qual a conduta a ser analisada. Então, o laboratório tem um papel fundamental em buscar, junto com a clínica, essa medicina de precisão, fazendo um diagnóstico personalizado, avaliando realmente o perfil genético do paciente, para que a gente possa ter esses 3 pilares aqui de medicina preditiva, preventiva e terapia personalizada para uma melhor qualidade de vida do paciente. Bom, queria agradecer, deixar meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida.